Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Quero saudar a todos. Eu estou olhando aqui porque a maioria das pessoas que estão aqui eu não conheço. E olha que eu já conheço essa igreja há 17 anos. E estou vendo rostos novos, pessoas novas. Não deu ainda para cumprimentar. Eu vi o pastor Altair por aqui. Opa! Paz do Senhor. Lá atrás vejo o nosso Martin Luther King, pastor Antenor. Acho que ele não gostou não, que ele não sorriu. Geralmente ele sorri, deve estar mais sério. Olha lá, agora soltou alguma coisinha ali. Depois ele deve estar falando, lá na saída a gente acerta. Mas tá bom, coloca aí na conta, né? No Deus lhe pague. Está comigo a minha esposa, Silvana, pastor Erci. Mas o senhor está com jeito de um rabino, rapaz. Que barba bonita é essa? Não tem, já dá para ver, né? Nosso bispo doutoriando a renovada. Depois pesquisa lá, o senhor vai ver se a fisionomia não bate. Pesquisa lá. Pastor Crucite, que pastoreou durante muitos anos ali em Barueri, Itapevi também, né? E o Religa está por aí? O Religa está aí, religando sempre. Está comigo a minha esposa, Silvana Marques da Silva e Laura. Silvana é natural lá do Pé Vermelho. Tem Pé Vermelho aqui? Paraná. Do Paraná ali. Ali tem mais outro Pé Vermelho. Eu lembro de você, né? Pé Vermelho. Tem mais Pé Vermelho ali. É lá de Campo Mourão. Queridos, é uma satisfação estar com vocês. Eu busquei de Deus uma palavra para esta noite. E eu já vi alguns flashes quando cheguei aqui. A ministração do louvor, o irmão Hudson ministrando, ele falou algumas palavras que veio de encontro com aquilo que Deus colocou no nosso coração. O pastor vem à frente e toma ali a direção do culto, e agora também, em suas palavras, ele também cita algumas coisas que colocamos para trazer aos irmãos. Então eu entendo que Deus está conduzindo este tempo na presença dEle. Nós saímos lá da nossa casa, pessoas saíram lá de Atibaia, né, para estar aqui. Você saiu de Osasco, Carapicuíba, Barueri, São Paulo. Você veio, não foi para qualquer lugar. Você veio para um lugar especial. Você veio para um lugar importante. Você veio não para um clube. É bom rever, é bom conversar, é bom dialogar, é bom trocar ideias, é bom abraçar. Mas você veio não para um clube. É bom falar sobre negócios no final do culto. É bom dizimar. Tudo isso é importante. Mas melhor do que tudo isso, a parte mais importante é cultuarmos o nome do nosso Deus. Não percamos esta essência. E eu já quero adiantar um pouquinho daquilo que temos para o final na oração. Assim que eu passei com o carro aqui na frente e demos volta, passamos com o carro, o louvor, a ministração da adoração. E assim que entramos aqui neste pátio, sentimos a glória de Deus instaurada neste lugar. Eu não sei como é que você está. Se você fala línguas estranhas, ok. Se você não fala, mas é batizado com o Espírito Santo, sem evidências de línguas, depois você pode perguntar a esse pastor Altair como que é isso, pastor Júnior, como que é isso, eles vão te explicar, que há tempo eles vão te discipular nesse sentido. Porque eu conheço homens que nunca falaram em uma língua estranha e são cheios do Espírito Santo. Mas eu quero dizer que existe uma nuvem de glória sobre este lugar. Eu não entendo de notas musicais, eu não entendo de partituras, mas uma coisa eu entendo, de glória de Deus. Sentir a presença de Deus. Eu convido você a estar em pé agora no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8.
Quem já encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Diz assim a palavra do Senhor: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriu seus rostos, com 2 asas cobriu seus pés, e com 2 asas voavam. E clamavam dizendo uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se moveu com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então se dizia eu: ai de mim que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que tocou os seus lábios, toda a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de você se assentar, coloque a sua Bíblia aberta, nós vamos olhar para o texto depois. Antes de você se assentar, dá um abraço na pessoa que está na direita, na esquerda. Dá uma olhadinha para ela agora. Dá uma olhada para esta pessoa. Se a pessoa que está do seu lado aí, dá uma olhada, você já a conhece com certeza. Dá uma olhadinha. Se ela fosse uma ave, que ave seria esse irmão? Dá uma olhada aí. Se fosse uma ave, que ave que seria? Por favor, ajuda aí. Se fosse um animal, que animal seria? Olha para ele, dá uma olhada aí. Para ela também. Se fosse uma fruta, que fruta seria? Abacaxi vamos tirar da lista, né? Não vamos tirar da lista. O abacaxi a gente tira da lista, tá bom? Abacaxi tira da lista. Pegue uma frase bonita e profetiza na vida do seu irmão agora. Espera aí, não vai ser algo assim sem pensar. Pegue algo, olha para a pessoa agora, já que você olhou e disse: olha, se você fosse uma ave, você seria uma águia. Se você fosse um animal, você seria um leão. E aí por diante. Agora pegue uma boa frase, uma frase profética, uma frase do coração, uma frase que toca você, uma frase que está guardada, uma ministração que Deus colocou no teu coração nessa semana passada, ou neste domingo. Pega uma frase bonita, uma frase de Deus, e fale para essa pessoa que está do seu lado. Fale para ela: olha, eu desejo para a sua vida, neste ano, abundância de presença de Deus. Amém? Está me ouvindo aí? Amém? Eu desejo para você. Quantos anos você tem? 20? Está novo, está começando agora. Qual o seu nome? Gabriel, nome de anjo, nome de Gabriel. Desejo para você, no nome de Cristo Jesus, abundância de vida, de alegria, de presença de Deus, saúde sobre a sua vida, e que portas se abram para você no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Pode se assentar no nome de Jesus. Queridos, no texto que nós lemos desta noite, nós entendemos, e a época que nós estamos vivendo, todas as vezes que falamos de morte, e a Bíblia começa, o texto começa no versículo 6 dizendo: no ano em que morreu. Irmãos, a vida que nós temos, nós passamos por várias situações de vitória, situações de derrotas, situações de frustrações. Nós passamos por várias situações na nossa vida como ser humano e como cristão. Mas uma das coisas que mexe com a gente, que abala a gente, que faz com que a gente se estremeça, é quando a gente está diante da morte. Porque a morte é algo inusitado, nós não temos como controlar. Quando a morte vem, ela não vê a idade, ela não vê a conta bancária, ela não vê o estado social. Quando a morte vem, ela não vê a cor, ela não vê o jeito de falar. Quando a morte vem, ela afeta indistintamente qualquer pessoa.
nesse caso especificamente, a morte chamou a senha do rei. Morreu. Foi levado. Queridos, o nosso país está atravessando, como o pastor já falou aqui, uma crise medonha. Os prognósticos são sombrios. A nossa economia está doente, a nossa moeda está falida. O desemprego é avassalador. A recessão é assustadora. Você vai ao centro de São Paulo, você vê filas e filas. Você vê homens de meia idade, mulheres de meia idade, pessoas com todo o seu potencial desempregados. Estamos vivendo uma crise na sociedade. Mas será que a palavra de Deus tem uma mensagem pertinente para os nossos dias? Se quisermos enfrentar, se formos enfrentar o que tem adiante para o Brasil, nós não podemos olhar com pessimismo. Não podemos olhar a história do nosso Brasil, o que nós queremos para a nossa nação, para a nossa família, para a nossa igreja, com pessimismo. Será que Deus tem uma palavra? Será que na Bíblia há uma palavra pertinente? Será que Deus fala na nossa época ainda? Sim. Mas devemos, em primeiro lugar, devemos discernir a época que estamos vivendo. Na época de Isaías, na época da morte de Uzias, houve um vácuo de poder. Quando o rei morreu, Uzias morreu, o mandatário daquela região, o governante daquele país, o líder máximo daquela nação, quando ele morre, agora há um vazio, agora há um silêncio. O trono agora não tem ninguém para reinar, agora falta autoridade, há uma instabilidade em Judá. O poder executivo agora entra de luto. O poder legislativo estava corrompido com homens incrédulos fazendo leis. O poder judiciário estava com as suas roupas manchadas, porque naquela época eles recebiam propina. Essa questão de receber propina para mentir em alguns lugares, para mentir diante do juiz, já vem de longe. Isaías fala isso no capítulo 10. Os homens recebiam dinheiro, recebiam propina, para tirar o direito do órfão, para tirar o direito da viúva e para tirar o direito do estrangeiro. Isaías, ele olha isso tudo. Tudo isso está acontecendo no cenário de Israel, tudo isso está acontecendo no cenário de Judá, tudo está acontecendo com a morte do rei Uzias. Os profetas vendiam as suas consciências. E nós observamos nesse texto, nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldades, qual é o passo que nós temos que tomar? Qual é a atitude que nós temos que tomar? Em vez de desespero, nós precisamos ter um referencial. Em vez de desespero, quando a luta bater na sua casa, quando o infortúnio bater na sua casa, quando a dificuldade vier diante de você, quando os problemas, você olhar e ver que para você não há solução, quando você achar que está no fundo do poço, quando você vê que não há mais opção, o único referencial é a casa de Deus. Foi isso que nós olhamos na vida de Isaías. Isaías, ele teve uma experiência, foi no templo. Isaías teve uma experiência, foi na casa de Deus. Isaías teve uma experiência, não foi em outro lugar, a não ser na casa do Senhor. Queridos, quantas pessoas quando estão passando por lutas, as pessoas param de congregar, as pessoas não querem ir mais à casa de Deus, as pessoas não querem se relacionar mais com a palavra de Deus. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você viveu, eu não sei o fundo do poço que você chegou, mas eu quero dizer que eu venho como profeta de Deus dizer para você, se você ter a casa de Deus como seu referencial, qualquer e toda tempestade vai passar. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim, qualquer tempestade na sua vida passa. Ela passa. Pode ser a tempestade maior. E eu literalmente, o ano retrasado, eu peguei uma tempestade de neve. GPS parou de funcionar, tudo branco, uma altura dessa de neve, sem experiência naquilo. E eu vi que aquela tempestade, um percurso que eu levava 30 minutos, eu levei 4 horas. Você não tem referencial nenhum. Tudo fica branco. Aquele lugar que você achava que era, você já passou faz tempo.
Porque os montes são brancos, os pátios são brancos, os carros estão brancos, e a neve caindo no seu carro, praticamente não consegue, o limpador não consegue vencer. Uma tempestade literal, fora outras que eu e você tem passado. E a única coisa que eu coloquei no meu coração, minha esposa em casa, eu fui fazer uma visita, e no meio do caminho eu peguei a tempestade. Eles mandaram no celular uma mensagem que não era para sair, mas o meu inglês é muito avançado. O meu inglês é muito don't you vem, don't you vai. E eu fui fazer a visita. E era 30 milhas. E no meio do caminho, a única coisa que eu consegui fazer tranquilamente foi sair da pista e entrar na cidade, e fui margeando até chegar em casa. Praticamente quase com o carro parado. Queridos, Isaías, ele não mergulha a sua alma nas tristezas, nas águas turvas da vida. Isaías, ele quando viu que o rei Uzias havia morrido, agora ele como profeta, ele poderia ficar chorando, e chorar um tempo é bom, ficar no luto um tempo é bom, ficar ali naquele momento de complacência, olhando para si, de interior, é importante. Mas Isaías, ele não ficou com essa autopiedade, ele não ficou se autoflagelando a vida inteira. Isaías teve uma experiência na casa de Deus e revolucionou a sua vida. Eu tive uma experiência e ele não sabe disso, e eu vou contar agora. Há 4 anos atrás, eu fui dar aula numa escola em Barueri, por nome El Salvador. Eu achava às vezes que eu estava em El Salvador mesmo. E eu conheci uma menina de 16 anos para 17 anos. E ela era, naquela escola, a menina que namorava todas as outras meninas. Quando ela viu uma menina bonita, ela dava em cima, ela tinha um espírito demoníaco tremendo, terrível. Que quando ela viu uma menina bonita que se matriculava, ela dava em cima, até ela arrumar uma estratégia para macular aquela garota, porque existia sobre ela um espírito de lesbianismo tremendo, terrível. E um dia eu estava dando uma aula, e lancei uma pergunta, ninguém respondeu, mas ela me devolveu outra pergunta. E começamos ali então um diálogo. E ela perguntou se eu era pastor, falei que sim. Aí a coisa foi tomando corpo, foi passando o tempo para resumir a história. A fama dela corria naquela escola. Mas olhar aquela menina bonita, com a idade que tinha, sendo ferramenta na mão do diabo, aquilo me constrangeu. E um dia eu cheguei em casa depois da aula, já quase meia-noite, e eu falei: Deus, coloca alguém no caminho daquela menina. Coloca alguém no caminho daquela menina, porque como professor lá dentro eu não posso falar de religião. Passou-se uma semana, apliquei um teste, responderam, de repente chega na minha porta alguém e falou: olha, agora vai ter uma palestra. O professor libera agora os alunos para uma palestra. Eu falei: poxa, a palestra agora tinha tanto conteúdo, mas tudo bem, vamos lá. Juntamos aqueles alunos e fomos. Quando chegamos lá, estava uma pessoa que eu não conheço por nome Altair Júnior, Michele, e uma equipe, vocês vão saber que é verdade isso. E eles fizeram uma peça teatral, que vinha uma menina bêbada, e entregava ali para aquela menina bebida, entregava drogas. E eu bem no canto, quando eu vi a igreja presbiteriana lá, eu comecei a orar, falei: Senhor, toca no coração daquela fulana, toca no coração dela. Senhor, que esse evento, que esse evangelismo possa alcançá-la. E a cada momento que vinha alguém, eu não lembro o nome da peça, se era o Jardim de Deus, eu não sei se era Lifehouse, essa peça mesmo. E aí então, ia passando a encenação, estava meio escuro, quando eu olhei para os olhos daquela menina, ela estava chorando.
E na hora da oração, quando o pastor fez o convite para vir à frente, a primeira menina que foi à frente foi ela. E eu continuei orando: Senhor, faça a obra, agora liberta. Para resumir a história, os irmãos oraram, tinha uma equipe acho que de uns 15 ou 20 ali, irmãos da igreja lá de Barueri, oraram e puseram as mãos sobre ela. E ao término daquele evento, ela me procurou na classe, porque eu tinha que levar para a classe para depois liberá-los. E ela falou: professor, tudo aquilo que fizeram naquela peça é a minha vida. Só que houve um convite de eu ir para a casa de Deus. A minha mãe é crente, falou o nome da denominação. E eu coloquei hoje no meu coração que tudo aquilo que eu fiz de errado, e ela citou algumas coisas que não dá para falar aqui, eu vou mudar. E eu quero ir para a casa de Deus. Ela foi para a igreja, ficou um tempinho ali, vocês oraram por ela. E esses dias, tem mais ou menos uns 6 meses, esses dias 6 meses, passando assim, eu vi uma pessoa que veio me completar: ô professor, mas quem é você? Eu sou a fulana. Aqueles trejeitos, aquele corpo masculinizado já não tem mais. Você sabe disso que eu estou falando, foi ou agosto ou setembro, mais ou menos, tem uns 4 ou 5 anos isso, vocês sabem o que eu estou falando. Queridos, e ela falou: eu não deixarei mais a casa de Deus. Eu não sei a luta que você tem passado, eu não sei os dilemas que você tem vivido. E existe uma orquestra do diabo, existe um plano de Satanás que quer barrar as pessoas congregar, que quer barrar as pessoas saírem das suas casas para vir ao templo congregar. Eu tive uma experiência lá nos Estados Unidos, eu conversei com um diácono da igreja metodista, e ele é diácono ininterruptamente, sem parar, diretamente, por 35 anos, ele é diácono de uma igreja de 199 anos. O nome dele é Fred. E através do irmão traduzindo, eu perguntei para ele: Fred, o que foi que fez a igreja brasileira, melhor, a igreja americana implodir aqui na América? Nós estamos num templo de quase 200 anos, que vale 7 milhões de dólares. Uma igreja que cabe 200 pessoas. E a metodista aqui, vocês têm 6 membros. Entre esses 6 membros, o mais caçula é o senhor, que tem 65 anos. O caçula, 65 anos. Ele falou: irmão Alessandro, eu vou te dizer o que fez com que a igreja americana implodisse. Abro um parênteses. Uma das cenas mais fortes que eu tive no meu ministério foi o dia que eu fui trabalhar numa casa, um construtor comprou uma igreja, e essa igreja é uma igreja maior do que essa, ele fez 3 grandes apartamentos. E eu fui até o porão, que é o basement, pegar um púlpito. E na hora que eu peguei aquele púlpito para jogar na caçamba, eu olhei várias plaquinhas. Mais de 150 anos os reverendos que passaram lá, o nome e o tempo que ficou. O nome e o tempo que ficou. A cena espiritual mais forte que eu tive foi essa. De pegar agora um lugar, um móvel, que serviu como lugar de lançar a palavra e agora jogar fora, porque a igreja, que era enorme, agora está se formando em 3 apartamentos. O Fred disse: uma das coisas que fez a igreja americana implodir foi que nós, americanos, esquecemos de pregar a volta de Jesus. Outra coisa que fez com que a nossa igreja implodisse, nós esquecemos de investir nas novas gerações. Pregar a volta de Jesus, investir nas novas gerações. E o terceiro, ele falou algumas, e o terceiro foi: nós também esquecemos de buscar a presença de Deus na nossa vida cotidiana. No nosso caso, traduzindo para o brasileiro, a nossa vida devocional. Queridos, temos tantas lutas, tantos problemas, tantas concorrências na nossa vida, mas nós não podemos nos afastar da casa do Senhor. Nós não podemos deixar de congregar. A televisão está aí, a internet está aí, e existe uma igreja que quer crescer, dizendo que não quer ficar mais, indo mais para o templo. Você pode ficar em casa, você pode congregar em casa, você pode dizimar em casa, você pode cultuar em casa, mas eu quero dizer para você,
Quem erigiu esse lugar para congregarmos, quem fez esse ajuntamento, chama-se Senhor Jesus Cristo. E esse ajuntamento chamado igreja, corpo de Cristo, corpo vivo de Cristo, organismo de Cristo, o Senhor que fez. Olhei ali, eu ia falar, Pai do Senhor, irmã Laide, a irmã Miriam, sua mãe, seu pai, eu digo isso em público, foram as pessoas que mais acreditaram no meu ministério. Eu brinco com eles. A primeira profecia que eu recebi em Nova Odessa, que o missionário lá de Santo André falou, Alessandro, prepara a mala. Eu não tinha nem mala. Terminou o culto, a irmã Laide falou, irmão, eu te amo tanto que a mala eu te dou para você partir logo. Eu vou ver assim. Amém? Tenho até hoje, viu? Tenho a mala até hoje, uma malona boa. Eu tenho um carinho enorme. Fiquei 10 anos no Rio Pequeno. E sempre lembrava do irmão Nilo e irmã Laide. Quando bati o olho assim, isso é história. Amém? Deus abençoe. Em tempos de lutas, devemos olhar para o céu e não para a terra. As lutas que nos cercam, irmãos. Isaías sabia que a sua cultura, e sabia que o seu povo, e sabia que naquela época existiam lutas como nos dias de hoje. Mas Isaías, ele olha para o céu. Queridos, quantas vezes nós olhamos para as pessoas? Quantas vezes olham para mim e se frustram? Quantas vezes eu olho para as pessoas e frustro também? Mas Isaías, quando ele entra no templo, ele vê várias situações. Ele vê os serafins, que são seres espirituais de uma grandeza tremenda, de uma pureza tremenda. Estude anjos, arcanjos, serafins, querubins, para você ver o poder espiritual que esses seres têm. Isaías, ele viu os serafins. Isaías, ele vê a brasa. Ele vê o instrumento que pega a brasa. Mas sabe o que chamou a atenção de Isaías? Não foi tudo isso. O que chama a atenção de Isaías, no meio de todo esse fenômeno espiritual, é que ele vê Deus centrado no trono. Se você procurar aqui da pessoa que está do seu lado, você vai encontrar tantas coisas. Você vai encontrar tantos motivos. Mas se você olhar para Cristo Jesus, você só vai ver motivo para a glorificação do nome dEle. Isaías, ele deixa-nos esta experiência. Após a morte do rei, é que ele tem esta visão. Após a morte do rei, após esta crise política, após essa crise econômica, após esta crise em Judá, que Isaías tem essa experiência de ver Deus no trono. Quantas vezes nós somos surpreendidos com uma má notícia de uma enfermidade grave? Quantas vezes vem uma notícia que abala a nossa estrutura? Um desemprego, uma notícia da morte de alguém que nós amamos. Sabe o que faz com que a gente fique em pé? É olhar que Deus continua reinando sobre todas as coisas. Independente do que aconteça, nós presbiterianos, nós temos uma máxima: que Deus é soberano sobre todas as coisas. Pastor, você não sabe da minha vida. Pastor, o senhor não sabe como é que está a minha economia. O senhor não sabe como é que está meu bolso. Pastor, o senhor não sabe como é que está a minha situação. Pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida espiritual. Pastor, se eu falar a minha história aqui, todo mundo chora. Eu vou dizer que eu acredito em você. Mas eu quero convidar você na noite de hoje a tirar o foco da periferia, a tirar o foco da marginalidade da vida, a tirar o foco daquilo que é secundário e olhar para o Senhor Jesus. E olhar para a cruz. Eu quero convidar você a estar em pé um pouquinho. Eu quero convidar você a estar em pé um pouco. Faça assim com a sua mão. O que na noite de hoje você precisa da parte de Deus?
Você saiu da sua casa com expectativa. E existe, como eu disse, a nuvem da glória de Deus que está nesse lugar. Isaías, ele passa por esta experiência de ver os seres angelicais. Mas o principal, o alvo maior, a suprema experiência estava em ver Deus reinando. Eu quero dizer para você na noite de hoje, que as lutas virão, os dilemas da vida baterão à sua porta, os infortúnios, infelizmente, podem aparecer diante de nós, mas não perca a visão de Deus reinando sobre você. Eu quero convidar você a falar com Deus agora, no meio desta mensagem. Há pessoas aqui que trabalham por conta própria, estão passando um momento difícil. Há pessoas aqui que estão enfermas e precisam agora de um toque do Senhor. Eu tenho buscado nesses dias a fé simples, não aquela complicação de retórica, mas a fé simples, direta. Falar com Deus e ver o agir de Deus. Buscar a presença e sentir o Senhor. O que você precisa da parte do Senhor? Olhe para o céu. Olhe para o céu. Oh, Deus soberano. Eterno Deus. Aqui é um povo que está dobrado. Os seus corações estão voltados para o Senhor. Aqui é um povo que os olhos, o coração estão fitos na tua presença. Quem sabe há pessoas entre nós que estão dizendo que está pensando que Deus o abandonou. E eu quero afirmar para você que Ele continua reinando. Quem sabe há pessoas entre nós que estão dizendo: se Deus é Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu quero dizer que Ele continua reinando e velando por você. A igreja que Cristo buscará, queridos, é aquela igreja que guarda essa experiência com Ele. Primeiro, faz uma avaliação de discernimento. Aquilo que estava acontecendo na época de Isaías, está acontecendo também na nossa época, não é diferente. O contexto é o mesmo, só muda o tempo, mas o cenário é o mesmo. Depois na sua casa você leia Isaías 10. Ele procurou uma referência. A referência dele era a casa de Deus. Qual a tua referência? Se a tua referência for os homens, eu vou dizer para você que você está correndo risco. Se a tua referência for a moeda brasileira, eu quero dizer para você que, garantir para você que a coisa vai ficar complicada. Mas se a sua referência for a casa de Deus, a presença do Senhor, você superará. Eu quero orar com você. Há pessoas na noite de hoje que estão enfermas, e precisam de uma oração. Erga sua mão, por favor. Amém. Há pessoas na noite de hoje que estão desempregadas. Eu quero orar com você.
Há pessoas da noite de hoje que estão passando por um estio, um tempo. A palavra é essa mesmo. Um tempo de estiagem. Que você ora, busca, mas você, alguns momentos você diz, mas eu não estou sentindo. Eu falo, mas eu não ouço Deus falar comigo. E eu quero dizer para você que Deus fala muito, mesmo estando calado. Deus fala muito, mesmo estando em silêncio. Ah, mas no passado eu sentia, eu fazia tal. E hoje, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Eu oro, eu leio, eu faço o meu período com Deus, devocional. Eu venho à casa de Deus, eu dizia, mas eu estou sentindo que parece que está um tempo de estiagem. Parece que não está chovendo, parece que a presença, nem o orvalho está caindo à noite. Deus manda dizer que Ele continua falando, mesmo não proferindo palavra alguma. E espere no Senhor. Estenda a tua mão, não vai caber as pessoas aqui à frente, estenda a tua mão. Pai, no nome de Jesus, sobre os enfermos, sobre aqueles que estão, Senhor, passando por um tratamento médico. Quantas experiências os teus filhos já tiveram nesta casa, de ver pessoas sendo curadas. Senhor, nós voltamos agora, o nosso referencial não é para o especialista em cardiologia, não é para o especialista em geriatria, não é para o especialista, Senhor, em obstetrícia, não é para o especialista em cardiologia, não é para o especialista, Senhor, em ortopedia. Nós ainda acreditamos no século 21, esta igreja acredita ainda que o Senhor pode curar. E eu quero clamar ao Senhor agora por essa intervenção. Eu quero clamar sobre a vida do meu irmão. Senhor, as causas que estão na justiça, as causas que estão lá, Senhor, naquele amontoado de contratos, Senhor, coloca por cima. Dá graça, Senhor, nas audiências. Senhor, adestra a mão dos teus filhos. E aqueles que trabalham por conta própria, Senhor, aqueles que são autônomos. Eu quero pedir uma graça especial. A tua palavra diz que o Senhor deu a José uma graça especial de administrar. E eu quero pedir que quando as pessoas tiverem contato com os teus filhos, eles sintam uma administração regada pela tua presença. Em nome de Jesus. Aqueles que estão desempregados, Senhor, aqueles que pagam aluguel, eu quero profetizar da parte de Deus que não faltará o recurso para quitar, para pagar o seu compromisso. Abra a porta, Senhor, dá uma graça. Aqueles que querem trocar de carro, comprar o apartamento, comprar a casa, comprar o terreno, viajar, tirar um tempo com a sua família. Senhor, eu quero me unir ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que vê as coisas grandes e as pequenas também. E eu quero clamar ao Senhor. Em nome de Jesus. Continue com a sua mãozinha. Aleluia. Pastor Júnior, eu seria covarde. E esta igreja sabe que você é meu amigo, as pessoas sabem disso. Mas eu seria covarde se eu saísse daqui e não passasse aquilo que Deus colocou no meu coração quando eu entrei, estava sentado, ninguém encomendou mensagem na noite de hoje, e quando você subiu aqui para dar os avisos, para orar com a igreja, Deus trazia ao meu coração que saía de você. Você já viu aquele desenho? Olha aqui para mim para não esquecer. Já viu aquele desenho quando quando as pessoas fazem aquela animação do mapa mundi, e dali sai flashes vermelhos para vários lugares do mundo, como se fossem rotas de avião.
coloridas, de você saia como se fosse um fio de ouro para centenas de pessoas aqui, ligando gerações, preste atenção, ligando conexão de gerações. E eu seria covarde se eu saísse daqui e não entregasse isso que Deus colocou no meu coração para entregar ao pastor. Aqui não tem a amizade, aqui não tem o carinho de um para com o outro, aqui tem uma palavra de Deus ao coração seu e da igreja. Uma ligação sua, uma conexão, fio de ouro fino. Na minha época dizia linha de Ana, que era uma linha de pesca. Como se fosse essa linha que saísse e ligasse várias pessoas, centenas de pessoas, nesse fio de ouro a você. Deus manda entregar essa palavra profética ao irmão e a esta igreja que crê que no século 21 Deus ainda fala com a palavra e sonda o coração. Você crê? Aplauda ao nome do Senhor Jesus. Se tem alguém que está passando um momento de depressão, um momento de tristeza, mais do que tristeza, depressão, se tem alguém que está sob medicamentos fortes, eu quero orar com você também. Senhor dos exércitos, o mundo moderno tem demandas que o homem não tem como corresponder. E eu quero orar agora, Senhor, com os meus irmãos. E eu quero abençoar agora esta vida. Eu quero abençoar agora, Senhor, esta mente, esta parte agora, Senhor, mental. Eu quero pedir agora, Senhor, quem sabe a pressão familiar, a pressão dos negócios, a pressão do dia a dia, quem sabe a pressão da sociedade. Senhor, tem sido tão incidente sobre esse meu irmão e sobre esta minha irmã. E eu quero clamar agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, tira agora esse peso. Senhor, tira agora esse calmante, reduza, normalize agora esta vida agora, na área mental, Senhor. Em nome de Jesus. Toda ideação de morte, toda ideação de morte, toda ideação suicida, repreendo pela parte de Deus na noite de hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar não. Falar a gente fala muito. E às vezes a gente fala cada coisa que não tem nada a ver nem com o coração. Você pode virar do lado aí da pessoa e dar um abraço bem forte nela. Dá um abraço aí. Dá um abraço gostoso. Hã? Dá um abraço gostoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus, pastor. Aleluias. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, ainda de pé. Vamos orar mais um momento. O texto de Isaías capítulo 6 é um texto muito poderoso. Ele começa falando de morte, e ele lá no meio, ele começa a dizer assim: então eu ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem eu enviarei? E Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. Isaías começa esse capítulo como um homem comum e sai como um profeta. Começa falando de crise e sai como um profeta. Queridos, Deus levanta profetas no meio da crise. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa palavra tão poderosa. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que as bases do templo naquele dia começaram a estremecer enquanto Isaías estava ali naquele lugar.
Obrigado porque ele viu querubins, serafins, e o Senhor tocou a vida dele com a tenaz. Senhor, nos toca essa noite. Toca em mim, Senhor Jesus. Toca em mim, Senhor Jesus. Toca na minha alma, toca no meu pensamento. Toca na tua igreja, toca nas famílias, toca nos lares. E em nome de Jesus, santifica os lábios, a mente, o coração. Purifica a tua igreja e nos levanta com graça e autoridade, para que possamos sair daqui dessa noite, Pai. Não, ó Deus, somente com a palavra dizendo no ano em que morreu, mas sair dizendo o ano que eu vi a glória do Senhor. O capítulo começa falando de morte, mas diz que no meio da morte dá para ver a tua glória, aleluias. Senhor, há muitas pessoas que, como diz o pastor Alessandro, entraram aqui com morte de sonhos, morte de esperança, olhando para os filhos e dizendo não há mais como, mas em nome de Jesus, que possam ver a tua glória, ver o teu trono e as abas das tuas vestes enchendo todo o templo. Que o Senhor possa encher as nossas casas, encher o templo do Espírito Santo que é a nossa vida, encher esse templo, Senhor, que é reservado para te adorar e te exaltar e te engrandecer. E que em nome de Jesus possamos contemplar a tua glória nas nossas empresas, contemplar a tua glória no nosso trabalho, contemplar a tua glória no nosso bairro, na nossa casa, na nossa rua, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos tios, com os nossos familiares, em nome de Jesus. Ministra e abre os céus e que possamos ver a tua glória, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos pedir também pelo irmão Cícero, que perdeu um parente, a irmã Sebastiana, que está enferma. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, podem se assentar, queridos, o culto já está encerrando, aleluias, mas há como disse o pastor Alessandro, um ambiente de glória de Deus aqui neste lugar. O pessoal que estava lá no retiro, eles vão saber melhor, né? Aquilo que a gente falou lá no retiro. O cheiroso está aqui neste lugar. A Bíblia diz que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Então ele é cheiroso, irmãos. Ele está aqui no nosso meio. Nós temos alguns avisos para dar. Eu quero ser bem breve nos avisos. O vídeo está lá? Tem vídeo? Ah, então não, né? Então tá bom, nós não vamos soltar o vídeo não, porque o vídeo dos avisos não está atualizado. Então eu só vou falar 2 avisos muito importantes para os irmãos. Sábado que vem, sábado agora, nós teremos um culto poderoso aqui na nossa igreja dos jovens. Vai ser uma bênção. Todos os jovens de 13, 14 a 130, 140 anos estão convidados a participar. Queridos, o culto dos jovens tem sido muito especial. Fora que eu não sei porquê, mas eles sempre fazem. Tem 10, 20, 100, não importa. Eles decoram a igreja, fica bonito, sabe? Eles são dedicados, eles são empenhados. Venha também, honre, receba a bênção de Deus. Venha adorar ao Senhor no sábado, aqui junto com os nossos jovens. Vai ter a célula e depois da célula, o culto dos jovens. Domingo que vem, o nosso CCM, o Centro de Capacitação Ministerial. Normalmente, você que não tem vindo, volte a vir, tem sido muito especial. Nós temos sido visitados por Deus aqui, temos aprendido muito nossos estudos bíblicos. Venha, no domingo às 9 horas um café e às 9h30 o nosso estudo bíblico. Quarta-feira o nosso culto, às 20 horas, estamos estudando uma série de ministração sobre a vida de Daniel, tem sido muito especial. Venha também, em nome de Jesus. Terça, quinta e sexta, células. Participe de uma das células, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Pastor Alessandro, obrigado pela tua presença, pela palavra, que Deus abençoe muito a sua vida, a esposa, todos os familiares, em nome de Jesus. Tinha algum aviso? Alguém fez um sinal? Não? Vamos nos colocar em pé, queridos? Sim? A ceia, vamos ficar de pé, queridos. O próximo domingo é o nosso culto também da ceia do Senhor. Venha com alegria, venha com o coração cheio de gratidão ao Senhor. E volte para a sua casa sabendo que no ano que morreu o rei, Isaías viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Ele estava no templo do Senhor.
e Deus abriu o céu para que ele visse. Deus quer e Ele tem te convidado a vê-lo, a entrar no lugar santíssimo. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós fomos elevados a um lugar celestial, assentamos juntos com o Senhor. Glória a Deus, que coisa maravilhosa isso. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pela família pastoral que nos abençoou essa noite. Senhor, derrama sobre eles a Tua bênção, a Tua graça, a unção e poder do Teu Espírito Santo. Que virtude dos céus saia sobre a vida desta família em nome de Jesus. Senhor, nós queremos Te agradecer pelo momento de adoração e pela Tua palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Senhor, agora despede-nos em paz aos nossos lares. Senhor, que o Senhor possa resplandecer a Tua luz sobre cada face. Que o Senhor ministre a Tua paz sobre cada coração. Que a graça do nosso Deus, que o amor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada vida. Senhor, visita cada célula essa semana, trazendo renovo, trazendo avivamento, trazendo graça, alinhando o nosso coração com a Tua vontade. Abençoa o nosso culto de quarta-feira, o culto de jovens no sábado, abençoe os nossos estudos bíblicos e abençoe, Senhor, poderosamente a nossa reunião de ceia, Pai, em nome de Jesus. É o que pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Queridos, o conselho da nossa igreja já há alguns meses, toda sexta-feira que antecede a ceia, nós temos vindo para cá fazer um momento de oração. Não chega a ser uma vigília, é um momento de oração. Na sexta-feira, 10h30 mais ou menos, o conselho vem para cá. O conselho está convocado mais uma vez essa sexta. E você que quiser vir, venha também, está o nosso convidado para estar aqui junto conosco orando para que Deus continue abençoando a nossa igreja. Amém? Dê um abraço gostoso na pessoa que está do seu lado. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana em nome de Jesus.